Olá, tudo bem? Glória a Deus pela sua vida. Como é que você está? Como é que você está se sentindo? Glória a Deus, aleluia. Você já conversou com Deus hoje? Já falou com Ele hoje? Você já sentiu a presença dele do seu lado hoje? O toque do Espírito Santo? A orientação do Espírito Santo sobre a sua vida? Converse com Jesus, tire um tempo antes de você dormir ainda hoje. Tire um tempo e converse com Jesus. Ele está do seu lado, ele está aí, esperando que você o chame para conversar. O Espírito Santo está aí com você, habitando dentro de você, esperando que você fale com ele, que você interaja com ele, que você o trate como uma pessoa. É, o Espírito Santo é uma pessoa. Ele intercede por você, ele ora por você quando você não sabe orar. Converse com Jesus e com o Espírito Santo, converse com Deus todos os dias e você verá o tanto que a sua vida vai fluir, vai melhorar. Glória a Deus! Hoje eu recebi uma meditação que eu achei muito interessante e me despertou uma coisa que a gente às vezes entra tão no automático para fazer as coisas de Deus, para pregar a palavra, para falar de Deus para alguém, a gente entra tão no automático que a gente nem percebe o que a gente está fazendo. Muitas vezes nós nem percebemos aquilo que nós estamos fazendo. Tem um pastor, um missionário da internet, que eu acompanho já há muito tempo, o nome dele é Paulo Barbosa, e ele tem o codinome de O Cego da Internet. Ele tem uma lista de reflexões chamada Reflexões, né? E ele mandou hoje uma palavra dizendo assim, o título é Vida Intensa. E ele tem uma parábola, uma história que ele conta que diz assim: um jovem, após entregar o seu coração para Jesus, conversou com o pastor ao fim da reunião. O pregador, abraçando o novo convertido, disse: você verá que com essa decisão, sua vida se tornará bem melhor e você não se preocupará com a morte. O jovem, olhando o pastor com um ar sério, respondeu: eu não estou preocupado com a morte e nem mesmo tenho medo de morrer. O que me deixa aflito é viver os dias que estão à minha frente de maneira inútil. Interessante, né? Essa reflexão é do Paulo Barbosa, como eu já falei, um missionário cego a serviço de Deus. Né? Se você tiver interesse, procure Para Refletir, né? E na internet você vai achar o Ministério Para Refletir, do missionário Paulo Barbosa. É muito interessante as reflexões que ele manda para nós. Mas o que eu quero falar com você hoje é o seguinte, é que nós estamos acostumados a pregar um evangelho para a morte. É interessante quando nós paramos para pensar nisso. Jesus, quando ele subiu aos céus, ele estava subindo, né, já praticamente já subindo aos céus, e ele estava com os 12 discípulos e ele disse: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. O que é o evangelho? O evangelho são as boas novas. Jesus veio, viveu entre nós em carne, em sangue. Ele foi crucificado, morto, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e vai voltar para nos buscar. Ele subiu aos céus e vai voltar para nos buscar.
Essas são as boas novas. As boas novas de Cristo que veio para morrer na cruz pelos nossos pecados, para que o sangue dele derramado na cruz pagasse o preço pelos nossos pecados. E a ordenança de Jesus foi que a gente falasse para todo mundo essas boas novas, essas boas notícias. As boas notícias de que Jesus morreu por nós. Jesus morreu para nos salvar. Jesus morreu para nos trazer vida. E geralmente nós pregamos a palavra, nós pregamos o evangelho, nós evangelizamos as pessoas, dizendo que se elas não se arrependerem, o pecado delas levará elas para o inferno. Ou seja, nós estamos muito mais pregando um evangelho do medo do que pregando o evangelho da graça, do que pregando as boas novas de Jesus. Nós temos o costume de pregar e evangelizar falando da morte eterna, do inferno, das consequências do não arrependimento ou das consequências de não aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. Mas nós não pregamos, nós não fazemos o evangelismo mostrando para as pessoas que ao aceitar Jesus, elas terão uma vida muito mais abençoada, uma vida mais próspera, com tribulações, sim, com problemas, com dificuldades, com provas, com provações, sim, com certeza, mas elas serão abençoadas. Elas terão a certeza da vitória. Elas terão a certeza de que, como Jesus já venceu o mundo, venceu todas as tentações, venceu inclusive a morte, nós vamos vencer quando nós estivermos em Jesus. Nós, como eu já disse, estamos usando muito mais o evangelho do medo do que o evangelho da graça, do que as boas novas que Jesus deixou para que a gente pregasse. Nós falamos do Apocalipse, nós falamos do fim do mundo, nós falamos do anticristo, nós falamos das marcas da besta, nós falamos de chip, de 666, falamos de um monte de coisa. Mas muitas vezes nós não falamos do principal. Jesus, ele disse assim: eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Sabe, as pessoas estão esperando sedentas, com sede, com fome, de uma palavra que lhes dê esperança. Esperança para essa vida, para esse mundo, para esse tempo. As pessoas estão esperando palavras de conforto, de esperança, de que existe uma solução para esse tempo. De que as bênçãos de Deus ainda são para esse tempo, para essa vida, e não só para uma vida vindoura. É lógico, nós sabemos que o maior galardão, o maior prêmio, a maior recompensa que nós podemos ter na caminhada com Jesus é chegar no final dela e ter a certeza da vida eterna com Jesus. Mas isso não é tudo. Isso não é tudo. Hoje em dia, nós estamos ensinando as pessoas que se convertem. A maioria das vezes nós estamos ensinando dois extremos. Ou um extremo aonde a pessoa só vive vitórias, ela não tem problemas, ela não tem derrotas, ela não tem provas, ela não tem nada, ela só tem vitórias.
E é isso que muitas pessoas pregam. Ou então o outro extremo, aonde a pessoa só tem provação, necessidade, falta das coisas, mas no final ela vai ser salva e terá a vida eterna. Nós pregamos uma vida aonde Jesus é o nosso mordomo, o nosso gênio da lâmpada, aonde nós oramos e ele tem que fazer o que a gente pediu, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Ou então, o evangelho do eterno pecador, sem bênção, vivendo só pela misericórdia. Sabe, e isso me fez pensar hoje sobre por que será que nós não pregamos aquilo que Jesus mandou a gente pregar. A palavra de Deus, ela nos diz no livro de Amós, no capítulo 5, no versículo 4, a palavra de Deus, ela diz assim: assim diz o Senhor, a nação de Israel, busquem-me e terão vida. Quando a gente busca a Deus, nós encontraremos vida. Em outra versão diz assim: pois assim diz o Senhor à casa de Israel, buscai-me e vivei. Nós buscamos a Deus para ter vida. Nós buscamos a Deus, sabe, para viver a plenitude do que Deus tem para nós. Nós buscamos a Deus para estar diante dele, vivendo com ele, como nós somos chamados filhos de Deus, e ele como um pai amoroso, nos sustentando, provendo, concedendo os desejos do nosso coração, de acordo com a vontade dele. Sabe, a gente busca a Deus não é para ter só provas, só provação, não. Muitas vezes as pessoas olham para a vida de alguns pastores, de alguns evangelistas, de alguns missionários e falam, poxa, mas não vale a pena seguir e servir a esse Deus. Porque essas pessoas só vivem na prova, essas pessoas só vivem, sabe, não tem bênção, não tem alegria, é só pecado, pecado, inferno e batalha espiritual e luta e sabe? O evangelho da graça, o evangelho da vida, o evangelho da salvação de Jesus, esse evangelho parece que ficou esquecido. Parece que ele é um evangelho que não chama mais atenção, não é pregado. Como eu disse anteriormente, ou ele é pregado num extremo do humanismo, o homem pelo homem, para o homem, as vontades do homem precisam ser feitas. Então eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que ter a melhor casa, eu tenho que andar nas melhores roupas, eu tenho que andar nas rodas melhores de amigos e dinheiro e tudo. Então, o evangelho é levado para esse extremo, aonde só existe vitória. Aí o novo convertido se converte numa igreja que prega esse tipo de evangelho e começa a passar por provas, começa a passar por dificuldades, começa a ver que ele tinha um carro e aí perde, ele tinha um emprego e perde o emprego, fica desempregado. Então ele começa a culpar a Deus, porque aquilo que foi pregado para ele não é verdade, não está se cumprindo. Mas em compensação nós temos o outro lado. Nós temos o lado em que o evangelho que é pregado é um evangelho de luta, de batalha, de
constantemente em guerra sabe, e problemas e as bênçãos não vêm e as coisas não acontecem, a vida não flui, não rompe, a obra de Deus é feita com esforço, com dificuldade. E as pessoas olham e falam: não, eu não quero esse evangelho, eu não quero esse Deus. Se eu vou servir a Deus para viver dessa forma, eu não quero servir a Deus. É interessante quando a gente vai para a Bíblia e a gente vê como Jesus pregava a palavra. Raríssimas vezes nós vemos Jesus falando sobre o inferno. Raríssimas vezes nós vemos Jesus falando sobre condenação. Jesus ensinava sobre o reino de Deus e ele confrontava o pecado das pessoas sem a necessidade de ter que bater de frente com essas pessoas. Ele fazia tudo isso em amor. Ele fazia tudo isso com graça, com misericórdia. Ele pregava o evangelho ensinando sobre o reino de Deus. Quando ele entra na sinagoga e ele lê o texto de Isaías que profetizava sobre ele, ele simplesmente lê o texto, depois vira para todo mundo e diz assim: hoje essa palavra se cumpriu em mim. E essa palavra se cumpriu para a bênção na vida de vocês. É interessante como a gente vê como Jesus pregava, como Jesus falava, como Jesus ensinava. E logo depois nós começamos a ver como os discípulos pregavam a palavra. Nós podemos ver Pedro pregando na casa do centurião, nós podemos ver Paulo pregando a tantas igrejas e confrontando o pecado, mas falando de bênçãos, falando de vida eterna, falando da abundância de Jesus para a vida atual, para a vida de hoje. Conclamando as igrejas a viverem um cristianismo pleno, um cristianismo voltado para as coisas de Deus, sendo abençoados por Deus. No livro de João, no capítulo 10, no versículo 10, nós lemos assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Olha só, Jesus ele veio para que a gente tivesse vida e vida plena. Muitas vezes a nossa vida, a vida que nós vivemos em Deus, nós saímos conclamando e proclamando que nós somos cristãos, que nós somos discípulos de Jesus. Mas as pessoas, ao olharem para a nossa vida, ao olharem para as nossas atitudes, elas pensam: não, eu não quero esse Jesus. Para viver a vida que certas pessoas estão vivendo, eu não quero esse Jesus. Sabe, o nosso testemunho de vida, ele não condiz com as palavras que muitas vezes nós pregamos. E o apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas escritas para as pessoas. As pessoas, ao olharem para nós, elas verão a mensagem de Deus na nossa vida, sendo testemunhada, sendo mostrada. Eu queria, não vai dar para a gente ler aqui todo, mas eu queria que você pegasse e tivesse a curiosidade de ler Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, no capítulo 28, nos versos de 1 a 14. Versos de 1 a 14, só o começo, nós vemos assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos, que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra
E todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. E aí, a partir do versículo 3 até o versículo 14, ele vem discorrendo todas as bênçãos que são prometidas se nós obedecermos e seguirmos os princípios da palavra de Deus, se nós obedecermos aquilo que Deus tem preparado para nós. Se você tiver a curiosidade de ler Deuteronômio 28, versículos 1 a 14, você vai poder ver todas as bênçãos. Todas as bênçãos. E é interessante que raramente nós vemos pregações a respeito dessas bênçãos. Raramente nós vemos evangelismos sendo feitos com base em Deuteronômio 28, versículos de 1 a 14. Nós precisamos sim confrontar o pecado, nós precisamos sim chamar de pecado aquilo que é pecado, com certeza. Deus, ele não conjumina, ele não tem pacto, ele não tem nenhuma relação com o pecado. Então, se nós queremos servir a Deus, nós precisamos sim combater o pecado, nos arrepender. Mas veja bem, a gente precisa combater o pecado e nos arrepender para a vida. E não somente por medo de ir ao inferno. Nós precisamos combater o pecado para ter vida com Deus, para sermos bênçãos na mão de Deus, para podermos ser usados por Ele em sua obra, não simplesmente por medo de ir ao inferno. Sabe, é aquilo que eu falei, o prêmio final, depois da nossa morte, depois do juízo final, o prêmio, o galardão que será dado é a vida eterna com Jesus. Com certeza, para aqueles que seguirem aquilo que Deus tem colocado na vida deles e aquilo que Deus tem preparado para nós. Se nós formos obedientes e levarmos a vida que Deus pretende que nós levemos com Ele, nós vamos receber a vida eterna. Sim, com certeza. Mas e esse mundo agora? Nós precisamos parar de pregar o evangelho do medo e passar a pregar o evangelho da luz, o evangelho da graça, o evangelho das bênçãos, o evangelho dos milagres que Jesus fez, das maravilhas que o Espírito Santo faz através de nós até hoje. Para que as pessoas venham para Deus por amor. Para que as pessoas venham para Deus e enxerguem Deus como um Deus abençoador, como um Deus de vida e não de morte. Como um Deus de perdão e não de condenação. No livro de Mateus, no capítulo 3, no versículo 2, nós lemos o seguinte. Jesus dizia, aliás, João Batista dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Em outra versão diz, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Olha só que interessante, João Batista pregou o evangelho do arrependimento. João Batista pregou o evangelho e João Batista era um pregador duro, de palavra dura. E ele pregava, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino de Deus. João Batista não pregava, arrependei-vos porque vocês vão para o inferno, arrependei-vos porque vocês serão condenados. Não, ele pregava, arrependei-vos porque é chegado a vós o reino de Deus. Arrependam-se do seu pecado e venham usufruir do reino de Deus. E é isso que nós precisamos pregar e evangelizar para as pessoas que não conhecem a Deus. É pregar um Deus abençoador. É pregar um Pai amoroso.
Muitas pessoas têm uma visão errada de Deus como sendo um senhor carrancudo, com uma vara, um cajado na mão, batendo na cabeça de todo mundo e dizendo: você pecou, você errou, você isso, você aquilo. E nós esquecemos de pregar o Deus maravilhoso, o Deus abençoador, o Deus galardoador, o Deus das maravilhas, das curas, o Deus dos livramentos, o Deus que nos sustenta, o Deus que provê tudo o que precisamos. As pessoas não conhecem o Deus abençoador, elas conhecem sim o Deus que condena. Que essa palavra venha nos trazer o entendimento de que nós precisamos voltar a pregar o verdadeiro evangelho, as boas novas de Jesus, voltar a falar desse Deus, desse Pai maravilhoso, desse Pai amoroso, voltar a pregar o evangelho da graça e não o evangelho do medo. Em nome de Jesus. Glória a Deus! Dê o seu like, dê o seu gostei, dê o seu joinha. Se você quiser e puder, assine o nosso canal, nos ajude. Nos ajude a mostrar para o YouTube que esse canal tem um conteúdo relevante, palavras boas, interessantes e que precisa ser distribuído para todas as pessoas pela rede mundial. Seja um missionário de Deus. Pegue o link dessa palavra e envie para todos os seus contatos. Poste nas suas redes sociais. Permita que todas as pessoas ouçam a palavra para a pregação do evangelho da graça, o evangelho do amor, que confronta sim o pecado e que diz que nós vamos passar sim por tribulações, mas que nós também podemos ter uma vida abençoada, uma vida de bênçãos, de graça, de glória, ainda neste mundo, nessa vida. Em nome de Jesus. Afinal de contas, a palavra de Deus nos diz que nós vamos comer do melhor dessa terra. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sua casa, sua família. Que esse evangelho da graça inunde o seu ser e esteja com você aonde você for, em nome de Jesus. Seja você uma bênção para as pessoas que te rodeiam. Faça a diferença aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.